Nós já estudamos lá atrás, na nossa introdução, a verdadeira prosperidade. Depois, na semana passada, a hospitalidade cristã, marcas da hospitalidade cristã. E hoje nós vamos ver o dominador da igreja, que é Diótrefes, que estava dando dor de cabeça para o apóstolo João. Mas, graças a Deus, também tem o oposto, que é Demétrio, que é um bom exemplo. Mas vamos ver aí então, prestem atenção no surgimento desse personagem terrível que é Diótrefes. Veja só, a 3 João, versículo 1, diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois foi por causa do nome que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Então essa é a grande carta de 3 João. Claro, grande não no sentido de quantidade de versículos, porque ela é pequena, mas grande no sentido teológico. Nós aprendemos muita coisa a respeito do trato dos crentes, como deve ser a postura dos crentes, as expectativas dos crentes, as prioridades dos crentes, o exercício da hospitalidade que os crentes devem ter. Nós aprendemos tudo isso em 3 João. Aí nós, em 3 João, como foi dito lá no primeiro estudo, nós pudemos obter uma fotografia de como era a vida da igreja já aí no final do primeiro século, ali meados dos anos 90, ali do primeiro século, que é mais ou menos quando o apóstolo João escreve as suas epístolas. Então a gente tem aqui um vislumbre, uma fotografia, um registro um pouco mais tardio aí do primeiro século de como era o funcionamento da igreja. E nós já falamos muita coisa sobre isso. Se você perdeu os estudos anteriores, você pode acompanhar esses estudos aqui na página do Facebook da Igreja Batista Redenção de Bragança, tem ali as transmissões passadas, e você também pode procurar esses estudos no canal do YouTube da Igreja Batista Redenção de São Paulo. Essa exposição também está disponível lá na aba dos jovens, na aba do Darash. Nós estamos aproveitando esse material para colocar ali também como um item adicional no nosso canal da Igreja Batista Redenção de São Paulo, voltado para os jovens. Mas é claro que é voltado para todos, né? Mas você pode encontrar esses estudos gravados ali também, tá ok? Então vamos terminar aí. Vamos ver os versículos 9 a 15, concluindo a nossa carta. Concluindo a carta de 3 João. Veja aqui, o versículo 9 diz que o apóstolo João escreve algo à igreja, mas um certo indivíduo interrompe a cadeia de comando. Vocês devem se lembrar que João, o apóstolo João, cuidava de uma série de igrejas na região da Ásia Menor. Provavelmente João estava instalado em Éfeso, e de lá ele então cuidava, amparava, direcionava, orientava, pastoreava algumas igrejas daquela região ali da Ásia Menor. Mas João escreve uma carta, João escreve orientações para uma igreja em específico, e um indivíduo dentro daquela comunidade interrompe a cadeia de comando.
E nós sabemos o nome desse camarada, que é Diótrefes. João fala, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, então ele insere esse terrível homem aqui. Esse cara que estava dando dor de cabeça para a igreja. Ele estava causando problemas na cadeia de comando do pastor João, do apóstolo João, para as igrejas, e ele estava causando transtorno dentro da igreja local. Então nós somos introduzidos agora a esse terrível personagem, que, pasmem, existe em muitas igrejas. O dominador de igreja, como nós vamos chamar aqui, o dominador de igreja, esse perfil da pessoa que se acha dono da igreja, da pessoa que se acha dona da igreja, que acha que manda na igreja, esse perfil é extremamente comum e extremamente nocivo para a igreja local. Claro, sem dúvida, como nós vamos ver aqui no caso de Diótrefes. Agora veja, esse Diótrefes que é introduzido aqui, nós não sabemos se esse Diótrefes era um líder oficial da igreja. Nós não sabemos se ele era um pastor, se ele era algum diácono ou ocupava algum cargo específico na igreja. Parece que não. Nós não temos informação sobre o Diótrefes. Tudo indica que esse Diótrefes não era um líder na igreja. Por que ele não era um líder na igreja? Porque fala que ele gosta de exercer a primazia, que ele tem uma certa pretensão, ele gosta de ser o líder, mas João não reconhece nele qualquer tipo de liderança. Então parece que ele não era um pastor, um diácono, algum tipo de líder assim. Mas o fato é que ele exercia grande influência ali. Se Diótrefes fosse um líder, daquela igreja a qual João escreveu, o Diótrefes, se fosse o caso do pastor Diótrefes, por exemplo, a postura de Diótrefes seria digna de uma repreensão pública. E isso é muito importante no trato da igreja para com o pastor. Se vocês olharem em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, vocês verão que os líderes da igreja, os pastores em específico, quando cometem algum tipo de pecado que demanda a repreensão aí da igreja, que demanda uma atenção especial da igreja, que demanda uma correção, essa repreensão deve acontecer em público para que a igreja e os demais líderes aprendam com aquilo. Veja a orientação dada por Paulo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Olha só, versículo 19. 1 Timóteo 5,19. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Se Diótrefes, que estava causando tanto problema regularmente, intensamente, afetando toda a comunidade, fosse um líder da igreja, a repreensão que ele deveria levar era uma repreensão pública. E talvez o tom que o apóstolo João use aqui nos indique que ele tinha uma influência que beirava aí a liderança, talvez. Porque fala que quando João for até a igreja, ele fará lembradas as obras de Diótrefes. Talvez aqui, ou falando diretamente para o Diótrefes, ou levando isso à comunidade, de maneira pública, à igreja de maneira pública. Então nós não sabemos se ele era um líder ou não. Eu particularmente acredito que ele não era um líder, mas ele se achava um líder. Ele se achava o dono da igreja. Mas cabe aqui a ressalva, os pastores, os líderes da igreja, quando vivem em pecado, quando vivem obstinados em pecado, como é o caso aqui de Diótrefes, alguém rebelde, cabe uma repreensão pública, para que a igreja aprenda com aquilo e para que os outros líderes aprendam com aquilo também, de acordo com o padrão estabelecido por Paulo em 1 Timóteo 5:20. O que é muito diferente do que nós temos visto hoje em várias igrejas por aí. Em várias igrejas, os pastores não são repreendidos nem no particular. Os pastores vivem em pecado, não são zelosos pela sua vida cristã, não são zelosos pela condução da igreja, não são zelosos pela escritura, pela santidade, e eles não são repreendidos por ninguém. Inclusive, existe até aquela máxima do não toque no ungido do Senhor, não toque no sagrado aqui, que ele não pode ser repreendido. Uma grande baboseira que as pessoas inventaram para que os líderes da igreja se blindem de qualquer repreensão, sendo que na Bíblia não é assim que funciona. Se Diótrefes fosse um líder, João daria ali uma bronca nele. Falar, olha, você não pode agir da maneira que você está agindo. E mesmo ele não sendo líder, ele agindo como se fosse um líder, ainda assim João daria uma bronca nele também. Olha, você não pode agir dessa maneira como você está agindo. Então a gente vê um padrão de funcionamento muito diferente do que percebemos na maioria das igrejas hoje.
E parece que esse Diótrefes era de uma igreja, enquanto Gaio era de outra igreja. Vocês devem se lembrar que o apóstolo João escreve para Gaio. Quem recebe essa carta é Gaio. Mas parece que Gaio era de uma igreja e Diótrefes era de outra igreja. Por quê? Porque há aqui um pronomezinho aqui aplicado que nos dá essa dica. Olha só, diz assim o versículo 9: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles. Parece que há um grupo no qual Diótrefes exerce a primazia, ele gosta de ser o chefão, manda chuva, ele se acha dentro de um grupo do qual Gaio não faz parte. Se Gaio fizesse parte da mesma igreja de Diótrefes, é possível que João escrevesse assim: olha, eu escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre vocês, não nos dá acolhida. Mas João fala que Diótrefes gosta de exercer a primazia entre falar assim, mas por que João manda uma carta para Gaio falando sobre Diótrefes se eles eram de igrejas diferentes? Na verdade, as igrejas daquele período eram igrejas às vezes pequenas, em cidades próximas ali, e que tinham uma troca ali de informações, uma troca de cartas, até uma troca de pessoas ali com certa frequência. O próprio exercício da hospitalidade nos indica isso. Nós também aprendemos, quando lemos, por exemplo, as cartas de Paulo, que às vezes uma mesma carta circulava em várias igrejas. Então uma carta deveria ser lida por outra igreja e aquela carta que foi para outra igreja deveria ser lida aqui. Então havia uma rotação considerável ali de pessoas, de material, de informações entre as igrejas. E possivelmente Diótrefes era de uma igreja, Gaio era de outra, mas a postura de Diótrefes impactava todas as igrejas ali ao redor, todo o movimento que era coordenado pelo apóstolo João também. Por isso que então João fala a Gaio sobre a postura de Diótrefes. Então nós aprendemos aí, parece que Diótrefes era de uma igreja e Gaio era de outra. E qual é o perfil do Diótrefes então? Quando você olha para os versículos aqui 9 e 10, você percebe qual é o perfil do dominador da igreja, o dono da igreja. E aqui é importante você avaliar se você tem esse perfil ou se você conhece alguém que tem esse perfil. Se você conhece alguém que tem esse perfil, o apóstolo João já fala o que você tem que fazer no versículo 11, não imitá-lo. Não imites o que é mal, imites o que é bom. Se você conhece algum dominador de igreja, você não deve imitá-lo. Você não deve achar que ele tem pulso firme, que ele é alguém exemplar, que ele é alguém de liderança. Se ele é um dominador da igreja, se ele se acha o dono da igreja, ele não deve ser imitado. Por outro lado, se você é um dominador da igreja, se você é um dono de igreja, você deve reavaliar a sua postura à luz do que nós vamos aprender aqui. Então veja aí as características que marcam esse perfil, o perfil do dominador, do dono da igreja. Veja só, em primeiro lugar, ele é pretensioso. O dono da igreja, o dominador da igreja, a pessoa que se acha o líder máximo da igreja, é alguém pretensioso. É alguém que não necessariamente exerce algum cargo de liderança, mas que adora ter os primeiros lugares, adora ser reconhecido como uma autoridade, adora ser reconhecido como alguém já de muitos anos na igreja e que, portanto, exerce uma autoridade incontestável. Essa é a primeira marca, o primeiro traço do dominador de igreja. Ele é alguém pretensioso. Olha só o que o apóstolo João diz. Diótrefes gosta de exercer a primazia entre eles. Ele gosta de ser o primeiro. É isso que a palavrinha, que a expressãozinha nos diz. Gosta de ser o primeiro. E nós percebemos essa pretensão como algo que nasce do orgulho. A pessoa, ela quer ter destaque. A pessoa, ela gosta que as coisas sejam feitas do seu jeito. Isso não é do seu jeito, então ela não quer papo. Ela não quer qualquer diálogo. As coisas do jeito dela são melhores, ele é o líder, ele tem uma autoridade autoimposta. Veja aqui, essa pretensão vem por conta de uma autoridade autoimposta. A pessoa, ela acha que ela tem direitos que fazem com que ela seja essa autoridade que ela se declara ser. Então, por exemplo, muitos crentes acham que o tempo de igreja
é uma evidência de autoridade. Então elas se colocam nesse patamar aí de pretensão, de orgulho, e se colocam como um dono de igreja. Olha, eu já estou aqui na igreja há 20 anos, desde a fundação da igreja eu já estou aqui, então tudo que eu falo deve ser ouvido. Inclusive, muitas vezes esses dominadores de igreja, que se baseiam no tempo de vida eclesiástica que eles têm, essas pessoas afrontam os pastores, os líderes instituídos pelo próprio Deus, afrontam essas pessoas porque acham que elas têm uma autoridade maior. Que o tempo lá de membresia na igreja é o atestado da autoridade dela. Sendo que não é assim que a coisa funciona. É claro que membros antigos da igreja, muitas vezes, conhecem melhor alguns processos, acompanharam alguns problemas mais antigos, coisas que pessoas mais novas na igreja não vão entender. Mas isso não faz da pessoa mais velha um dono da igreja. Isso é pretensão, é autodeclarar-se, é impor uma autoridade que não é conferida por ninguém mais a não ser pela própria pessoa, pelo tempo da igreja, muitas vezes pelo tempo de conversão. Tem muito crente que gosta de dar carteirada. Sabe carteirada? Quando você chega assim no lugar e fala, pá, você tem que me ouvir porque isso. E tem crente que gosta de dar carteirada com tempo de conversão. Então chega lá um jovenzinho e fala, olha meu senhor, eu acho que o que o senhor fez aqui foi pecado, o palavreado do senhor não foi legal. E então o senhorzinho, já de 70 anos, saca do seu bolso a carteirada espiritual da conversão. Olha aqui, você está falando com alguém que é crente há 60 anos. Desde o ventre da minha mãe eu era consagrado. Desde quando nos meus primeiros passos foram passos na fé. Eu andei nessa igreja. Você sabe com quem que você está falando? Então ele dá uma carteirada espiritual. Olha meu tempo de conversão aqui. E essa pessoa muitas vezes exerce o domínio da igreja, se acha o dono da igreja, porque tem muito tempo de conversão e, portanto, é uma pessoa inquestionável. Furada. Isso é ser diótrefes, é ser pretensioso, é gostar de ser o primeiro, de ter a primazia, de ter essa posição de liderança autoimposta, que não é reconhecida pela comunidade local. Além disso, tem muita gente que às vezes é pretensioso, gosta de ser o primeiro por conta da contribuição financeira. Às vezes a pessoa sabe que ela dá uma grande contribuição para a igreja, que ela arca com as despesas da igreja, que o momento do ofertório, quando ela vai lá à frente, é quase que o momento ali onde o santo dos santos é aberto, e a pessoa vai lá e põe um envelope lá e pronto, e joga na cara do pastor, quem paga o seu salário sou eu, quem paga as contas da igreja sou eu, você sabe que a minha contribuição financeira é melhor, e por isso a pessoa ela quer exercer algum cargo de liderança, ainda que não um cargo oficial, mas uma posição de liderança. Ela se autoimpõe, só fala, não, eu tenho essa autoridade por conta disso. Característica de diótrefes, alguém que é dominador, dono da igreja, por qualquer motivo que seja. Então, a primeira marca do dono da igreja é essa pretensão de querer ser o primeiro. E a gente percebe que o ensino bíblico é diferente. Nós percebemos que no Novo Testamento, nas palavras do próprio Jesus, quem quer ser o primeiro deve adotar uma postura de servo. Não uma postura de liderança autoimposta, não uma postura de pretensão, de arrogância, de insubmissão. Veja o que diz Mateus capítulo 20, versículo 27. Olha só, Mateus 20, 27, diz assim, 20, 26. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva. E quem quiser ser o primeiro, como Diótrefes queria aqui, qual deveria ser a atitude então? Se você quer ser o primeiro, esse deverá ser o servo. A lógica do reino de Deus é uma lógica diferente da lógica do mundo. Na lógica do mundo, você quer ser alguém grande, você quer ser alguém de destaque, você quer ser alguém poderoso, você tem que se impor, você tem que conquistar os degraus ali da fama, você tem que crescer, você tem que puxar tapetes, você tem que se fazer conhecido de todos, muitas vezes de maneira pretensiosa. No reino de Deus não é assim. Se você quer ser um líder, você tem que ser o que mais serve.
Se você quer ser alguém que tem um destaque reconhecido dentro da igreja, como acontece com os diáconos, né? Paulo fala que os diáconos alcançam merecido reconhecimento. Se você quer ser um diácono, você tem que fazer o que a própria palavra significa, né? Servir, você tem que ser um servo. Você tem que ser alguém disposto a trabalhar para a igreja, trabalhar na igreja, servir ali, ralar, suar e não ter uma pretensão como a que Diótrefes tinha. Então essa é a primeira marca do dominador da igreja. Veja aí se isso bate com o seu perfil. Se você é alguém dominador, dono da igreja, que se acha o dono da igreja. Veja se você é alguém pretensioso, que gosta de ser o primeiro, sempre a voz mais importante, sempre o grande divisor de águas nas assembleias da igreja. Na hora de votar o meu voto vale por 2, porque eu levo todos comigo. Cuidado, você pode estar sendo Diótrefes. Olha só, a segunda marca agora do dominador da igreja. Nós percebemos aí na sequência, João fala, né? Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos dá acolhida. Olha só o que acontece com o dominador da igreja. Ele é alguém insubmisso. Então, em primeiro lugar, ele é alguém pretensioso, alguém que gosta de ser o primeiro, de ter ali uma posição de destaque, muitas vezes autoimposto, e também é alguém insubmisso, é alguém que não obedece, é alguém que não dá acolhida às ordens de um superior. Por quê? Justamente por ser pretensioso, por achar que ele é o manda-chuva, se o Diótrefes obedece às ordens de João, o que ele vai estar mostrando com isso? Que João está acima dele. Opa! Peraí, então quer dizer que acima do Diótrefes tem o apóstolo João. Mas eu, Diótrefes, não quero que ninguém esteja acima de mim, não. Então o que eu faço? Eu não acolho as ordens, as instruções do apóstolo João. Eu fico na minha, eu faço tudo aqui do meu jeito, eu dirijo as coisas aqui do jeito que eu acho melhor, ignorando as ordens apostólicas. Por quê? Porque o orgulhoso, eu pretensioso, não quero dar o meu braço a torcer a alguém que é superior a mim. Então, o dono da igreja, o dominador da igreja é alguém insubmisso. Ele não gosta de mostrar que há uma hierarquia acima dele. Essa é uma marca da pessoa. Mas há mais uma marca. Veja só, nós já vimos que o dono da igreja, o dominador da igreja é alguém pretensioso, é alguém insubmisso e a terceira marca é alguém difamador. Olha o que o apóstolo João diz sobre Diótrefes. Esse cara era terrível. É o caos aqui da igreja para a qual João está escrevendo. Olha só, na sequência aqui do versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Aqui a gente vê João mostrando um pouquinho da sua autoridade. Ele está falando assim, olha, o Diótrefes não quer receber a gente, não quer ouvir as nossas instruções, então quando eu for aí eu vou lembrá-lo de algumas coisas que ele anda fazendo. Eu vou colocá-lo no devido lugar dele. Então João aqui dá uma cajadada no ego inflado de Diótrefes, mostrando que, olha, você tem sim que ouvir a instrução dos líderes da igreja. Você não é o dono da igreja, você não é o dominador da igreja. Fará lembrar das obras que ele pratica. E quais são essas obras? Veja só, o que Diótrefes fazia? Proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes era um difamador. Diótrefes era alguém que falava coisas absurdas e fazia acusações sem fundamento em relação ao apóstolo, em relação à liderança da igreja. Ele era um fofoqueiro, um tagarela, que ficava difamando. É a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa em 1 Timóteo também, no capítulo 5, veja lá rapidinho comigo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, que nos ajuda a entender um pouquinho qual era a postura do Diótrefes. O que é essa difamação que o Diótrefes fazia para com os líderes da igreja, com o próprio apóstolo João? Olha só, 1 Timóteo 5,13, diz assim, além do mais, versículo 13, além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem.
E o apóstolo Paulo aqui está falando das viúvas mais novas, um perfil aqui que poderia trazer problemas para a igreja, porque elas ficavam andando ali de casa em casa tagarelando, e o texto fala aqui que elas ficam ociosas, tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Essa era a postura do Diótrefes, é uma expressãozinha, a mesma palavrinha que aparece aqui em 1 Timóteo é aplicada lá em 3 João, o apóstolo João usa essa palavra também, mostrando que Diótrefes era um difamador. Agora vejam, isso é algo muito comum do dono da igreja. Por quê? Porque o dono da igreja, o dominador da igreja, ele quer mostrar que as opiniões dele são melhores que as opiniões do pastor, dos líderes da igreja, dos diáconos. O dominador da igreja quer mostrar que as decisões dele são mais sábias. Então, todo domingo tem picadinho de pastor no almoço. Todo domingo, depois da EBD, junta-se ali os irmãos em volta da mesa e o dominador da igreja começa lá. Ah, mas vocês viram aquela indireta que o pastor deu? Ah, mas vocês viram aquela decisão que o pastor deu? Não sei não. Vocês viram aquele olhar que o pastor deu? Vocês viram aquele recadinho? Vocês pegaram? Então ele começa a difamar, ele começa a tagarelar, a fofocar, a falar coisas absurdas e acusações sem fundamento do pastor. Não é por acaso que, como nós já lemos lá em 1 Timóteo, quando um líder da igreja deve ser repreendido, né, acusado de alguma coisa, deve haver mais de uma testemunha, porque os pastores estão na vitrine. Os pastores recebem quaisquer ataques aí que feitos à igreja recaem sobre os ombros do pastor. Por isso deve haver 2 ou 3 testemunhas de um fato para que aquilo realmente seja considerado digno de repreensão e seguir aí o processo de exortação dos líderes. Mas o difamador da igreja, ele não está nem aí para isso. O dominador da igreja, o dono da igreja, ele quer difamar o pastor. Por quê? Para que a imagem dele suba e a do pastor cada vez mais diminua. Que a igreja não encontre no pastor um líder firme, de pulso firme, mas que encontre em Diótrefes isso. E o Diótrefes fazia isso com o apóstolo João. Veja só veja só o que o Diótrefes fazia com a sua difamação. E essa é uma marca do dono da igreja. Então nós já vimos que o dominador da igreja é alguém pretensioso, é alguém insubmisso, é alguém difamador, e o texto mostra que é alguém inhospitaleiro, é alguém que não exerce a hospitalidade, que é o tema aqui da carta de 3 João. Veja só o que diz a sequência do versículo 10. Ele profere contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, João é um pouco irônico, porque ele falou, olha, não bastasse isso, olha só o que ele faz ainda. Nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Veja que o tema da carta é a hospitalidade. O tema da carta de 3 João é essa, é a hospitalidade cristã. E o Diótrefes, que se achava ali o grande líder da igreja, não exercia essa responsabilidade cristã. Ele era alguém inhospitaleiro, ele era alguém negligente para com seus deveres. E essa é outra marca do difamador, do dominador, do dono da igreja. Ele é alguém inhospitaleiro, ou nós poderíamos colocar aqui, colocando no modo de princípio, né? Extrapolando um pouquinho aqui essa aplicação específica, mas levando isso para outras áreas da vida cristã, o dono da igreja é alguém negligente. É alguém que não cumpre as suas responsabilidades cristãs. E aqui no caso de 3 João, ser inhospitaleiro não era apenas algo ruim para os cristãos. Para os cristãos, era algo terrível você não ser hospitaleiro, você não exercer hospitalidade. Mas até mesmo entre os pagãos, você ser inhospitaleiro era visto como algo ruim. A hospitalidade era uma virtude até mesmo entre os pagãos. E o Diótrefes nem mesmo entre os pagãos seria visto como alguém virtuoso. Por quê? Porque era alguém negligente para com suas responsabilidades imediatas. E aqui no caso, ele era inhospitaleiro. Ele não exercia a sua responsabilidade cristã. Mas além de pretensioso, insubmisso, difamador, inhospitaleiro, o Diótrefes é o dominador por excelência. O dono da igreja é alguém dominador. É alguém que exerce um domínio tirano na igreja. É alguém que, assim como Diótrefes, muitas vezes não exerce um cargo de liderança oficial, mas ele exerce influência na igreja. E possivelmente, aqui para Diótrefes, isso acontecia por meio de suas palavras.
É a pessoa que sussurra nos almoços da igreja. É a pessoa que vai de casa em casa sussurrando para fazer a mente das outras pessoas contra a liderança, contra o apóstolo João aqui e as orientações dele. É o cara que por meio das suas palavras domina, exerce um domínio tirano sobre a igreja local, sobre a comunidade local. E ele próprio, o texto fala, não apenas exercia influência por meio das palavras de maneira mais subjetiva, mas ele próprio expulsava aqueles que queriam exercer hospitalidade. Veja só a que ponto chega o dominador da igreja. Com o passar do tempo, ele vai tirando as suas asinhas de fora, vai mostrando ali o perfil dele. Chega uma hora que ele de fato exerce o domínio, exerce a sua ditadura dentro da igreja. E ele começa a mandar e desmandar. Você discorda de mim? Então nós vamos fazer aqui uma assembleia e nós vamos expulsar você. Mas não, nós vamos expulsar você. Você está discordando de mim? Veja aqui, todos estão comigo. Eu converso com todos, todos entendem aqui o meu lado. Você quer fazer isso? Não. Nós vamos expulsar você. Favoráveis digam sim. E a pessoa era expulsa da igreja, porque queria exercer algo de acordo com as ordens do apóstolo João, de acordo com o que era esperado dos crentes. Mas o dominador da igreja não deixava que isso acontecesse. Não permitia que isso acontecesse. E ele influenciava as pessoas, e ele impedia que as pessoas exercessem a hospitalidade, expulsando aquelas pessoas da igreja. Veja só que ponto chega o dono da igreja. Ele exerce uma ditadura ali dentro. E se Diótrefes fosse um líder, que nós já falamos que talvez não fosse, muito possivelmente não era, mas caso Diótrefes fosse um líder, porque existem líderes que também exercem uma ditadura, existem líderes que também exercem um domínio sobre o rebanho. Se Diótrefes fosse um líder, ele estaria contrário, numa posição contrária, em rebeldia ao ensino bíblico. Porque o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, que o pastor não deve ser alguém dominador do rebanho, mas deve servir como exemplo para o rebanho. E Diótrefes aqui, mesmo que ele não fosse um líder oficial, ele não estava servindo de exemplo de nada. Ele era um tirano, dominador, e se ele fosse pastor, ele estava mais ainda contrário ao ensino bíblico. Isso nos ensina que os líderes da igreja devem, de fato, sob as ordens aí do apóstolo Pedro, exercer um papel de exemplo na comunidade. Sim, tomar decisões firmes, sim, conduzir a igreja, sim, batalhar pela verdade, sim, zelar por aquilo que é próprio do cargo do pastor, do presbítero, mas um elemento essencial do pastorado é a condução pelo exemplo. E não pelo domínio forçoso, pela tirania, por um autoritarismo pretensioso. Isso não pode acontecer com os pastores, com nenhum líder da igreja, e muito menos com alguém que se acha um líder da igreja, mas não exerce cargo de liderança nenhum, como era o caso aqui de Diótrefes, muito possivelmente. Então nós traçamos aqui um perfil. O perfil do dominador de igreja. E você vai avaliar aí se você tem esse perfil ou se você conhece alguém que tem esse perfil. Qual é o perfil? Quais são as características do dominador da igreja? Ele é alguém pretensioso, ele é alguém insubmisso, ele é alguém difamador, ele é alguém inhospitaleiro ou negligente para com as suas responsabilidades cristãs, e ele é alguém dominador. E aí o apóstolo João, depois de listar tudo isso, ele fala no versículo 11, Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. O apóstolo João aqui fala que nós não devemos imitar aquilo que é mal. E é dessa palavrinha que vem a nosso termo mímica. É a ideia de você imitar alguém. Então a pessoa levanta a mão, você levanta a mão junto, a pessoa balança a cabeça, você balança a cabeça junto. Você é como que um espelho da pessoa. Isso é a mímica, né? De onde vem a nossa palavrinha mímica. E João fala, você não deve imitar Diótrefes. Vocês não devem imitar quem tem esse perfil. Vocês não devem imitar aquilo que é mal, senão aquilo que é bom. E de fato, nós, meus irmãos, nós somos, por natureza, nós somos imitadores. Ou nós somos imitadores do nosso Senhor, do nosso Mestre, ou nós somos imitadores de outras pessoas, de outras tendências, de outros grupos. Não tem jeito. Todos nós somos como chuchu. Nós pegamos o gosto daquilo que está perto da gente. O chuchu não tem gosto em si, mas ele pega o gosto daquilo que está perto, né? Eu não gosto muito de chuchu, mas eu sei que ele tem essa propriedade aí, a gastronômica, né? De pegar o gosto da comida que está junto com ele ali na panela. E os crentes todos são chuchu.
A questão é, se você é um crente que anda com Diótrefes, você vai ficar parecido com Diótrefes. Você vai imitar o Diótrefes. Agora, você pode andar com Gaio, você pode andar com Demétrio, você pode andar com o João, e naturalmente você vai começar a imitá-los. Não tem jeito, é natural isso da vida cristã. E o apóstolo João fala, Gaio, não imite Diótrefes. Agora, no versículo 11, surge uma dúvida, porque muitas pessoas olham para o versículo 11 e pensam que o apóstolo João está questionando a fé de Diótrefes. Já que Diótrefes tem essa postura, alguns falam, ele não era crente. E é um questionamento natural. Uma pessoa que age desse jeito parece ser uma pessoa que não entendeu a fé cristã. E o versículo 11, alguns dizem, mostra esse questionamento do apóstolo João. É como se ele falasse assim, olha, Gaio, é o seguinte, você deve imitar aquilo que é bom, porque a pessoa que faz o bem é uma pessoa que... fazer o bem é algo que procede de Deus. Agora, quem faz o mal, como o Diótrefes faz, é alguém que jamais viu a Deus. É alguém que não conhece o Senhor. Então, alguns olham para o versículo 11 e veem aqui um questionamento. João pode estar questionando a conversão de Diótrefes. Entretanto, eu particularmente, eu acho que não é essa a intenção primária do apóstolo João. Porque aqui nós vemos um quiasmo. O que é um quiasmo? Né? Um quiasmo. Quiasmo é um recurso literário que os autores do Antigo Testamento, do Novo Testamento usam para enfatizar alguma coisa. Então, por exemplo, um quiasmo funciona assim. Vou explicar para vocês lendo aqui o texto. João fala assim, amado, não imites o que é mal. Então você tem aqui mal na primeira linha. Começa falando do que é mal. Senão o que é bom. Então ele coloca aqui mal e depois ele coloca bom. Na sequência ele diz, aquele que pratica o bem, veja que aqui tem um parzinho. O bom com o bem fazem um parzinho, eles estão alinhados. Ele fala, aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E mal com mal estão alinhados também. Então você tem aqui nas pontas o mal e você tem no miolinho o bem e o bom. E por que o apóstolo João faz isso? Por que ele usa esse recurso literário aqui? Não é só para deixar a carta mais bonita. Os judeus pensavam desse jeito, era natural. Era um recurso que para eles era normal, fazia parte do modo de pensar deles. Mas por que parece que João está usando esse recurso aqui? João está mostrando que não é coerente para um crente viver como um incrédulo. Quando o apóstolo João coloca ali mal, bom, bem, mal, né? Ele está falando que, olha, o crente age como um crente. Ele está falando assim, olha, você não deve imitar o que é mal, porque quem age de maneira ruim, quem age de maneira má, são os incrédulos. São pessoas que jamais viram a Deus. Então você deve imitar aquilo que é bom, porque quem viu a Deus age com bondade. Aqui, como Gaio fazia, como Demétrio fazia mais para frente. Então parece que o que João está fazendo aqui é mostrar o seguinte, olha, você, Gaio, deve ter uma conduta que é coerente, que é condizente com o seu novo nascimento. Diótrefes está fazendo o que é mal, e isso não é coerente com alguém que afirma que viu a Deus, que se relaciona com Deus, porque essa atitude, fazer o mal como Diótrefes está fazendo, é algo típico de alguém que não viu a Deus, é algo típico de um incrédulo. E com isso, João está nos mostrando que é possível que um crente, em algum momento ou em alguma área da sua vida, se comporte como um incrédulo. E isso é uma incoerência, isso é algo que deve ser corrigido, é algo que a pessoa deve ser exortada, deve ser repreendida para que ela mude isso. Mas é um perigo, é um alerta para nós. Nós podemos ser Diótrefes e sermos crentes, mas isso não é bom, isso não é coerente. Isso não é fruto do nosso novo nascimento. Isso não é coerente com a nossa nova natureza. Isso, fazer o mal, ser inhospitaleiro, difamador, pretensioso, isso é típico de pessoas que não viram a Deus. Isso é típico de pessoas que não conhecem a Deus. Isso é típico dos incrédulos. Nós não devemos ter essa postura. Deve ser o contrário. Nós devemos ser servos, submissos, hospitaleiros, amorosos. Essa deve ser a postura. Então, o versículo 11, pode ser que João esteja questionando a fé de Diótrefes? Pode ser, mas primariamente parece que João está mostrando a incoerência entre alguém que se diz crente, mas vive como um incrédulo.
E Gaio não deveria imitar Diótrefes nisso, pelo contrário, ele deveria imitar aqueles que agem, que atuam de acordo com a natureza, a nova natureza do cristão, alguém que nasceu de novo, não como Diótrefes, que estava agindo como incrédulo. E o versículo 11, então reforça esse alerta para nós. Olha, nós podemos ser crentes, mas por rebeldia, insubmissão, por pecados na nossa vida, nós agimos como incrédulos. Opa, isso deve acender uma luzinha na nossa mente. Nós não podemos permanecer diótrefes em todas as áreas da nossa vida para sempre. Nós temos que crescer, abandonar os pecados, buscar a santidade e buscar aqui imitar a Gaio, a João, a Demétrio e não a Diótrefes. Mas graças a Deus, João passa adiante, deixa Diótrefes para trás e nos dá agora um bom exemplo, um contraste. Lembre-se que João gosta de contrastes, luz e trevas, amor e ódio. E agora ele fala aqui do Demétrio, que era alguém que tinha credenciais do servo de Deus. Olha o que ele diz no versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que nosso testemunho é verdadeiro. João dá um testemunho tríplice de Demétrio. Por que João dá um testemunho tríplice? Ele dá 3 testemunhos em favor de Demétrio. Por quê? Porque João era um judeu. E judeu sempre pensa naquela ideia do Antigo Testamento de algo ser confirmado por 2 ou 3 testemunhas. E Demétrio possivelmente precisava desse testemunho, esse incentivo, dessa recomendação do apóstolo João, porque Demétrio era um estrangeiro, e possivelmente, estrangeiro aqui é alguém que Gaio desconhecia, e possivelmente Demétrio estava portando a carta de João para Gaio. Possivelmente Demétrio estava fazendo alguma viagem, ele precisaria de hospedagem, precisaria parar em algum lugar para reabastecer naquela jornada que nós já comentamos nas semanas passadas, que era comum dos pregadores itinerantes, dos crentes comuns até fazerem às vezes. E João possivelmente deu essa carta que ele escreveu para Demétrio. E nessa carta que João dá para Demétrio, que era endereçada a Gaio, há uma recomendação para que Gaio receba Demétrio com tranquilidade. Fala, Gaio, pode exercer hospitalidade para com Demétrio, porque Demétrio é um crente exemplar. Demétrio é um servo de Deus. Você pode recebê-lo na sua casa e na sua igreja com tranquilidade. Nós já falamos sobre as cartas de recomendação no nosso último estudo. E pode ser que Demétrio, então, nessa viagem, que era desconhecido para Gaio, se hospedasse ali na casa de Gaio sob a recomendação do apóstolo João. E quais são os que João chama para aprovar Gaio? Nós vemos a comunidade cristã em geral. O texto fala aqui, no versículo 12, todos lhe dão testemunho, ou seja, é algo coletivo. Toda a comunidade local, toda a igreja ali, os crentes em torno de Demétrio, aprovavam a conduta de Demétrio, davam bom testemunho dele. E essa é uma característica muito interessante que aparece lá em Atos, capítulo 16, aplicada a outra pessoa. Veja lá, Atos, capítulo 16, dos versículos 1 e 2. Olha só o que acontece quando Paulo parte para sua viagem e ele leva Timóteo consigo. Olha só, Atos 16, versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou. E aí eles seguem no trajeto de Paulo então. Mas você vê aqui que os crentes daquelas cidades davam bom testemunho de Timóteo. E a mesma coisa era praticada para com Demétrio. Demétrio tinha o bom testemunho de todos os crentes, das comunidades ali que conheciam Demétrio, das igrejas que conheciam Demétrio. A segunda testemunha que João chama para aprovar, incentivar, recomendar Demétrio é a própria verdade. E aqui é como se a verdade fosse uma pessoa que está dando um testemunho a respeito de Demétrio, falando, olha, de fato eu tenho padrão, eu sou o padrão, eu tenho padrões aqui, eu sou a própria régua e eu estou dando um testemunho de que Demétrio está de acordo com o meu padrão, de que Demétrio é coerente
na sua vida e na sua fé. Eu sou a própria verdade e eu aprovo a conduta de Demétrio, eu aprovo o comportamento de Demétrio. A própria verdade é a régua pela qual a vida de Demétrio é medida e é aprovada. Então a gente vê uma coerência entre a fé e a vida, entre a prática e a crença de Demétrio, o que serviria de testemunho para que Gaio o recebesse na sua igreja, na sua casa. E por fim, o apóstolo João fala que ele próprio dá testemunho, ele, a sua comunidade, ele como uma autoridade, como pastor, um apóstolo, ele dá testemunho da validade da fé e da aprovação a Demétrio. Fala, olha, você pode recebê-lo. Por quê? Todos das igrejas aprovam, todo mundo que conhece Demétrio fala que ele é um crente firme. A própria verdade mostra que ele vive de acordo com a verdade, com a palavra de Deus, com o evangelho. E eu mesmo estou te dando um testemunho de que ele é alguém que você pode receber na sua casa, que ele é um servo de Deus. Receba-o então na sua igreja, na sua casa. Esse é um testemunho tríplice que é dado em favor de Demétrio, possível portador dessa carta que nós estamos estudando. E a aplicação imediata que a gente traz disso para a nossa vida e que a gente aplica ao nosso contexto, é se você tem esse tríplice testemunho. Se você tem esse testemunho da comunidade local, se as pessoas da sua igreja veem em você marcas de alguém que é um servo de Deus, dedicado, temente ao Senhor, ou se às vezes a sua igreja nem te conhece, ou se a sua igreja só vê em você alguém pretensioso, alguém malicioso, alguém difamador como Diótrefes. Será que a própria verdade poderia ser um testemunho favorável a você? Será que a sua vida é uma vida medida e aprovada pela régua da verdade? Será que os seus líderes, aqui como João faz para com Demétrio, será que o seu pastor, será que os diáconos da sua igreja, será que eles poderiam dar um testemunho positivo a respeito de você? Será que eles podem falar, olha, aceite essa pessoa na sua igreja, na sua casa, porque eu reconheço que ele é um servo de Deus, ele é alguém digno de confiança. Será que você teria esse testemunho tríplice? Fica aí algo para você refletir. E o apóstolo João termina, nós corremos um pouquinho para terminarmos a carta hoje, né? E ele termina agora nos versículos 13 a 15. Ele diz, muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Na saudação final aqui que João faz, nós aprendemos que os autores bíblicos sempre parecem falar menos do que o que eles gostariam. Os autores bíblicos do Novo Testamento em especial parece que sempre deixam algum assunto de fora porque eles não têm tempo ou espaço para tratar aquilo que eles gostariam de tratar. Nós vemos, por exemplo, o Judas, na carta seguinte aqui, né, nos versículos seguintes aqui do que nós estamos estudando, ele fala assim, no versículo 3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, Judas estava escrevendo sobre outras coisas. Mas a vida da igreja é tão dinâmica, surgem necessidades, orientações, perigos que exigem com que os autores bíblicos precisem responder a isso, que às vezes eles deixam alguns assuntos de lado e eles então apagam aquele incêndio, escrevem sobre aquilo, mas parece que eles sempre querem escrever mais. E João aqui faz a mesma coisa, olha, tem muita coisa que eu queria te falar. Até mesmo porque a teologia é inesgotável, tem tantos assuntos que nós poderíamos falar, escrever, e não daria conta. No seu evangelho, João fala, olha, se os milagres de Jesus, se os feitos de Jesus fossem escritos, não caberiam em livros no mundo inteiro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ou seja, a teologia é algo inesgotável. E os autores bíblicos sempre são seletivos, é claro, nas tratativas que eles fazem. E João expressa essa realidade aqui para nós. Isso deve fazer com que nós valorizemos o estudo bíblico, com que nós valorizemos as escrituras, porque aqui nós temos uma fonte infindável, inesgotável de conhecimento, de prazer, de profundidade. É um oceano que nós nunca chegamos no fim dele. Nós vamos nadando e nós sempre temos uma infinitude, um poço sem fim, onde nós podemos nos refrescar e aprender da palavra de Deus e do próprio Deus. Nós também devemos lembrar que ainda que os autores bíblicos tenham essa
tendência, né, de sempre escrever menos do que eles gostariam, ainda assim o apóstolo Pedro fala que nós temos tudo o que precisamos para viver de acordo com a vida e com a piedade. Nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Tudo. A Escritura é suficiente. Imagine na eternidade, meus queridos, quando nós aprenderemos sobre o Senhor dia após dia pela eternidade. Algo insondável, infindável, eterno. Mas aqui, nessas páginas curtas aqui que João escreve, nós aprendemos que sempre tem um assuntinho a mais para falar, porque a teologia é inesgotável. A prática da teologia também nos mostra que a igreja é dinâmica, surgem problemas, precisam ser sanados, o que mostra também a beleza do modo como Deus conduz a sua igreja e protege a sua igreja. Nós também aprendemos que os pastores devem ter um cuidado pessoal com suas ovelhas. João usa aqui verbos muito pessoais. Ele fala, eu espero ver-te, então conversaremos de viva voz, que aqui é uma expressão grega para falar de boca a boca, né? Eles vão se conversar pessoalmente, cara a cara, face a face. Nós vamos conversar aí, um olhando nos olhos do outro. Eu espero ver-te, conversar com você boca a boca. E ele fala, né? Os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Ou seja, cumprimenta a todos aí em meu nome, um a um. Dê um abraço aí, um aperto de mão em cada um deles. Olha, o apóstolo João te mandou abraços. Olha, o pastor João te mandou aqui um aperto de mão. Cumprimenta todos aí, são verbos muito pessoais. São verbos de uma proximidade, de um relacionamento que não é apenas abstrato, pela internet. Não, é algo pessoal. E isso nos ensina que nem tudo é resolvido à distância. Tanto pelos pastores como pelos crentes em geral. Nem tudo é resolvido à distância. É muito comum nos dias em que nós vivemos hoje as pessoas quererem resolver tudo à distância porque é mais conveniente, é mais prático, é menos doloroso. Então tem jovem que termina namoro pelo WhatsApp. Tem jovem que começa namoro pelo WhatsApp. Tem jovem que tem conversa séria ali de exortação, ou não só jovens, crentes em geral, né? Tem conversas pesadas por WhatsApp, por e-mail, sendo que às vezes tem coisas que precisam ser tratadas pessoalmente, tem que ser olho no olho. Você tem que tratar ali ao lado da pessoa, não tem como você fugir disso. Até mesmo porque a comunhão genuína é inevitável que ela seja desfrutada pessoalmente. Nós temos visto e vivido um período de pandemia, onde andamos muito tempo isolados por conta do Covid e tudo mais, mas nós precisamos lembrar constantemente que esse desejo de João de ver as pessoas face a face, falar boca a boca, cumprimentar ali todos um a um, esse é o desejo que faz parte da essência da igreja. A igreja não foi projetada para sobreviver de lives, de transmissões ao vivo. A igreja não foi projetada para sobreviver de grupos de WhatsApp. A igreja foi projetada para convivermos pessoalmente, juntos ali. Esses recursos têm sido muito úteis para nós, e amém por isso. Glórias a Deus por termos esses recursos. Mas nós precisamos lembrar que a essência da igreja é pessoal. Nem tudo se resolve à distância, e não existe comunhão à distância. Nós aprendemos também aqui nas palavras finais de João, onde ele fala paz seja com todos, ou paz seja contigo, perdão, a paz seja contigo, falando aqui para Gaio, nós lembramos que Gaio precisaria de paz para lidar com Diótrefes. Aquela igreja onde Diótrefes estava atuando perversamente precisaria de paz. Era comum que os judeus cumprimentassem os seus compatriotas, os seus irmãos, com shalom, né, que é paz em hebraico. Esse era um cumprimento comum, mas João parece que pega esse cumprimento e reveste de um significado muito presente para Gaio. Gaio, a paz seja contigo. Você vai precisar de paz para lidar com Diótrefes. Você vai precisar de paz para lidar com aquela comunidade. Aquela comunidade precisa de paz. E que a paz do Senhor seja contigo. Que essa paz se mostre verdadeira, presente, atuante na sua vida. E um detalhe interessante é que apenas aqui, no versículo 15, os crentes são chamados de amigos. Nós vemos ao longo do Novo Testamento os crentes sendo chamados de irmãos, de santos, mas aqui os crentes são chamados de amigos, que é sem dúvida alguma um sinônimo para irmãos, mas que mostra que os crentes gostam da companhia um do outro. Os crentes gostam de estar juntos, que era diferente do que Diótrefes estava fazendo. Então veja aqui, o apóstolo João está falando, olha, os crentes são amigos, e Diótrefes não está agindo como um amigo. Porque amigos gostam de estar junto.
Amigos gostam de conversar, jogar a conversa fora, de crescer juntos. Amigos gostam da presença um do outro, anseiam por esse momento. O culto termina de domingo, no domingo à noite, eles já ficam tristes porque eles só vão se ver no culto de oração agora. Ou ainda no final de semana que vem. Isso pesa no coração dos amigos cristãos. Essa é uma realidade da fé cristã que mostra a fraternidade que nós desfrutamos. Esse grupo que quer estar junto, que gosta de estar junto, que zela por estar junto e que deve fazer isso. Essa é a verdadeira fraternidade cristã pela qual nós batalhamos e lutamos. Esse convívio, essa comunhão pessoal que nós tanto amamos e que, sem dúvida alguma, conta com a hospitalidade, como é o tema aqui da carta de João. E assim nós terminamos essa carta tão curtinha, mas tão rica. E uma última palavra que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte. Talvez você que esteja nos assistindo, talvez você não faça parte dessa fraternidade cristã. Talvez você não possa chamar outros crentes de amigos, porque talvez você não seja crente. Se você não é um crente, você não pode chamar os crentes de amigo. Se você é um incrédulo, você não pode chamar os crentes de amigo, porque vocês não têm nada em comum. Você é trevas enquanto os crentes são luz. Você você age como alguém que não viu a Deus. Sendo que os crentes, é natural do nosso novo nascimento, nós agirmos e pensarmos como filhos de Deus. Mas se você não é um crente, você não é amigo dos crentes. Você não desfruta dessa verdadeira fraternidade, desse anseio de estar junto, do privilégio dessa realidade, dessa comunhão. O que fazer então para chamar os outros de amigos, para entrar dentro desse hall de amigos? Tinha até um desenho antigamente, os Super Amigos, não é? Meio que uma Liga da Justiça antiga aí, né? Os Super Amigos. Como você pode entrar então para o hall dos Super Amigos? Como? Somente por meio do Evangelho. É o Evangelho que faz com que as trevas se tornem luz, com que os inimigos se tornem amigos, com que você, que é um inimigo de Deus em primeiro lugar, e portanto inimigo dos filhos de Deus, se torne um amigo de Deus e em consequência um amigo dos filhos de Deus, um filho de Deus também. Só por meio do Evangelho, que diz que Cristo morreu na cruz por pecadores como eu e você, e que ressuscitou e que nos deu a certeza da eficácia da sua obra. E agora quando nós vamos até Ele falando, Senhor, eu quero ser salvo pela sua obra, eu quero ser salvo pelo Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, um pecador. Por favor, salva-me da perdição eterna, me torne um amigo, Senhor, eu quero ser um amigo do Senhor, me relacionar com o Senhor, eu quero fazer parte desse grupo de super amigos da fé. Então o Senhor Jesus vai ouvir o seu clamor e você então entrará para esse hall dos super amigos. Então você poderá falar, aqui você faz parte desse grupo para o qual João escreve com tanto prazer, com tanto gosto, com tanta alegria. Meus irmãos, muito obrigado pelo tempo que tivemos aqui. Terminamos a nossa exposição, espero que tenha sido edificante para vocês. Esperamos nos encontrar pessoalmente, em algum momento breve, face a face, que nós possamos nos cumprimentar aí um por um, que o Senhor esteja com vocês, que a paz esteja com vocês, que o Senhor os proteja, os livre de todo mal e continue a fazer com que vocês andem na verdade. Como pastor, o pastor Isaac também está aqui, o pastor Marcos também está aqui, nós não temos a maior alegria do que esta, de saber que os nossos filhos andam na verdade, como o próprio apóstolo diz e nós já estudamos isso. Que Deus os abençoe, os proteja e nos encontramos em outra ocasião oportuna. Tchau, tchau.